Oi, eu sou Spencer. Oi, eu sou Megan. Oi, eu sou Olivia. Oi, sou Norma. E somos os brasileiros falsos. Nunca foi tão fácil encontrar passagens e hospedagens pra conhecer o Brasil. Partiu férias, partiu Brasil. Escravidão! Oi, eu vou falar sobre a história do Brasil, especificamente a escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil era como muitos países do Caribe e dos Estados Unidos. Escravos africanos foram levados da costa oeste da África para o Brasil. Os escravos eram de países como Ghana, Guiné e outros países. O Brasil é muito mais próximo da África do que os americanos, por isso era mais barato comprar escravos. Eles só querem escravos do sexo masculino porque precisavam de seu trabalho físico para a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar era a principal cultura do Brasil e ainda hoje é usada no Brasil. A expectativa média de vida de um escravo brasileiro era de 6 ou 7 anos. Muitos acreditam que a escravidão no Brasil era muito pior do que a escravidão nos Estados Unidos da América ou no Caribe. Mas eu acredito que todas as formas de escravidão são terríveis e não devem ser comparadas umas às outras. Oi, pessoal! Aqui temos as cataratas de Iguaçu, na fronteira com a Argentina. As cataratas são os locais mais visitados pelos estrangeiros no Brasil. Se vocês tiverem no tempo, devem visitar as cataratas de Iguaçu. Fora ventos, cachoeiras em total. Imigração. Oi, gente! Nosso estudo da cultura brasileira não estaria completo sem olhar para as principais populações imigrantes que chegam ao país. Embora existiam vários grupos que vêm para o Brasil, vamos examinar especificamente os imigrantes haitianos. Em 2010, Haiti sofreu um terremoto terrível que completamente destruiu o país, matando mais que 300 milhões de pessoas. O Brasil já havia recebido imigrantes haitianos por razões econômicas, mas esse terremoto exacerbou a pobreza dentro de Haiti e também produziu refugiados ambientais. O Brasil foi um dos países mais preferíveis para os haitianos, porque no ano 2004, a Missão de Estabilização foi criada por as Nações Unidas, depois da qual os laços entre os países foram reforçados. Em 2014, mais imigrantes haitianos vieram para o Brasil, porque como o Brasil se preparava para se dar a Copa do Mundo, havia mais oportunidades para encontrar trabalho. O futuro da imigração dos haitianos ao Brasil vai depender das mudanças políticas, econômicas e sociais dentro de ambos Haiti e Brasil. Obrigada. Religião. A religião tem um papel muito importante no país de Brasil. Mais de 80% das pessoas no Brasil identificam como cristãos no ano 2010. A maioria delas católicas. É certo que os adolescentes estão deixando atualmente as regras das religiões tradicionais no Brasil. Nos Estados Unidos, os adolescentes religiosos têm um risco maior de ter filhos na adolescência, mas um artigo de Varona e Júnior demonstra que as religiões podem ajudar aos adolescentes brasileiros de não ter filhos não planejados. A religião pode ter um efeito positivo
ou negativo nas vidas dos adolescentes brasileiros, mas seguramente ela tem uma influência poderosa. A economia. Oi, gente! Para entender completamente a cultura brasileira, é preciso descembrar a situação econômica do país. Nos últimos 4 anos, o desemprego aumentou 5,6% para 12,7%. No mesmo período, o PIB diminuiu e a dívida aumentou. Embora tenha havido recente desaceleração da economia, em parte devido à corrupção e ao escândalo do governo, o Brasil teve mente o crescimento econômico com a criação do Programa de Aceleração do Crescimento de 2007. Esse programa foi lançado durante a administração de Lula da Silva com a intenção de melhorar a infraestrutura e promover o desenvolvimento sustentável. PAC, que teve orçamento de bilhões de reais, investiam dinheiro no transporte, a energia, o setor imobiliário e outras indústrias importantes. No âmago do PAC estava o objetivo de aumentar a oferta de emprego e renda. Esse objetivo se tornou muito importante durante a crise financeira global de 2008 e 2009, porque permitiu que as pessoas mantivessem seus empregos, rendas e consumo. Hoje em dia, o PAC ainda está ativo e mantém seus investimentos nos sectores diversos na economia. Dado a recente tendência descendente na economia, é provável que o governo deve juntar novas ideias para o futuro da economia para o país. Política! Oi, vou falar sobre a política. Cada país democrático tem relações diplomáticas com os demais para estimular ao comércio e turismo e para resolver problemas políticos entre os governos. O Brasil e os Estados Unidos não sempre tiveram uma relação amigável por causa das diferenças ideológicas, mas hoje em dia as embaixadas têm interações positivas para o povo. Há muitos serviços que a embaixada oferece para os cidadãos americanos no Brasil. Podem ajudar com os passaportes, os problemas legais e assistência nas emergências locais. Você sabia que os americanos têm que pedir um visto para viajar ao Brasil? Pode obtê-lo na internet por uma taxa pequena. Se você tiver qualquer dúvida quando está numa cidade brasileira, deve perguntar à embaixada. Gírias. Bem-vindo! Em muitos países existem várias gírias. Os jovens falam muito diferente que outras pessoas. Em muitos casos, pessoas velhas usam o vocabulário sofisticado quando é comparada a pessoas jovens. No Brasil, quando você conhecer uma pessoa, você vai dizer "é aí". Isso significa basicamente como está, só tudo bem. Mas em vez disso, você pode dizer "é aí". Veja, "é aí, Amanda". Quando uma coisa é muito bom, você pode dizer "beleza". Isso significa basicamente maravilhoso ou bonita. Vou mostrá-lo para você. "É aí, Amanda". Tudo bem? Tudo bom? Você quer ir à mala comigo amanhã? Eu preciso comprar um vestido para a semana. Beleza, eu preciso de comprá-lo também. No Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, quando pessoas estão falando sobre um menino ou um homem, eles vão usar a palavra cara. Embora cara significa cara, eles usam ainda isso para muitas coisas. Você pode usar a palavra para "cara, eu esqueci minha tarefa para minha aula", ou "essa cara é muito louca". Veja. É aí, Megan?
Oi, Amanda, como estás? Mais ou menos, meu irmão está muito irritante. Eu quero dizer a ele, cara, você é chato a caralho. Vida cotidiana. Oi, gente! Hoje eu vou falar de um dia na vida de um aluno no Brasil. É muito parecido com os alunos nos Estados Unidos. No entanto, uma grande diferença no currículo é o INEM e o vestibular. Vou permitir que Alvaro, que é do Brasil, falar um pouco mais. Alvaro! Então, oi. O Enem chama Exame Nacional do Ensino Médio e é um teste tipo SAT americano que muitos alunos fazem quando terminam a escola secundária. E o vestibular é um pouco diferente, porque tem duas fases. Então tem a fase geral, que todo mundo toma, e se você passar da primeira parte, você vai para a segunda fase. E o que é muito diferente dos Estados Unidos é que você escolhe a sua especialização antes de chegar na universidade. Então, você toma o vestibular normal. Se você passar a primeira fase, você vai para a segunda fase, onde você vai tomar testes baseados na sua especialização para a universidade. Obrigada, Alvaro! Pão de queijo. O pão de queijo é muito popular como um café da manhã ou um lanche, e pode ser encontrado na maioria das casas brasileiras e os cafezinhos na casa de português também. Como você pode ver, a receita é muito simples. Você só precisa ovo, azeite de oliva, leite, queijo parmesão, tapioca e chá de sal. Embora o pão de queijo tenha uma receita simples, você não deve ser enganado. O prato tem uma história muito complexa e interessante. O pão de queijo tem suas origens na região sudeste do Brasil, que se chama Minas Gerais. Pode-se dizer que a mandioca, uma planta que foi domesticada milhares de anos no passado pelas indígenas, está no centro deste prato. Quando os colonizadores chegaram ao Brasil, eles começaram a cultivar a caçava porque aprenderam que precisava uma safra resistente à seca. A planta caçava pode ser naturalmente venenosa, por isso precisa um processo de extração que deixa uma tapioca engomada. Os historiadores acham que no século VII, os escravos africanos começavam a usar este amido para criar uma massa básica. Alto nas calorias, a tapioca engomada ajudava na sobrevivência dos escravos. O elemento de queijo não foi adicionado ao prato até no século XX, quando Minas Gerais começava a ser conhecido por seu queijo. Como se pode ver nesta história, o pão de queijo é o resultado da influência de vários grupos de pessoas durante um longo período de tempo. Obrigado. Archie. Oi! Hoje eu vou falar sobre arte no Brasil, especialmente arte indígena. No Brasil, arte e artefatos foram feitos para valor religioso e cultural. No entanto, o mundo ocidental está agora levando esses artefatos para valor estético e decoração. Esses objetos incluem formas de manipulação de pigmentos, fibras vegetais, argila, madeira, pedra e outros materiais que tornam a produção indígena única, diferente de arte ocidental. Essas peças, antes de serem penduradas nas paredes dos museus, tinham valor para comunicar histórias entre mulheres e homens, mundos e muito mais. Agora, eles são produzidos para vender aos turistas e servir como uma forma extra de renda para o povo de Brasil e expandir a disponibilidade de arte às pessoas. Partiu férias, partiu Brasil. Pão de queijo? Pão de queijo. Por causa das diferenças ideológicas. Ideológicas. Por causa das diferenças ideológicas. Para os haitianos, porque no ano 2004
a missão de E aí, Amanda? Tudo bem? Tudo bom? Você quer? Gracias. Tchau!